A palavra de Deus em Neemias, no capítulo 8, no verso 9, está escrito assim: E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, choreis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E você diz amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Ah, como esse Deus é maravilhoso. Amados irmãos, nós vemos aqui, amados, o livro de Neemias, aonde acontece a reedificação dos muros, aonde eles estavam indo ali, e ali aconteceu de ser feito a reconstrução. E tudo ali aconteceu porque assim o Senhor quis que aquele muro fosse levantado de novo. E nós vamos ver algo maravilhoso acontecendo no capítulo 8, quando Esdra, sumo sacerdote e também o escriba, ele começa a ler a palavra para o povo. Isso nós vemos. Lá no verso 4, nós vamos ver uma menção ao primeiro que aparece na Bíblia sobre púlpito. No verso 4, Esdras, o escriba, está escrito aqui na minha versão, estava num púlpito ou num estrado de madeira, como deve estar num de vocês, que fizeram para aquele fim. Ou seja, fizeram justamente para aquilo, prepararam para falar com aquele povo. E o povo estava na praça, tinha mulheres, tinha criança, tinha todos. E ali, ele começa a ler o livro. Ele leu o livro diante da praça, que está fronte à porta das águas, no verso 3, desde a alva até a meia-noite. Foram 6 horas lendo a lei, a palavra de Deus. E ali, Esdra, quando ele começa a falar, nós vemos aqui que ele tem, os levitas estavam com ele. Havia 6 levitas à sua direita e 7 levitas à sua esquerda. E os anciões, os homens que também ajudavam e tinha que preparar o povo. Para quê? Para ouvir a palavra. O que é mais importante, irmãos, é a palavra. A palavra de Deus é a primazia. E nós vemos que ele, quando começa a falar e mostrar a lei de Deus para aquele povo começa a absorver a palavra, e através da palavra, eles se arrependem. Eles começam a ser impactados com a palavra.
Porque a palavra de Deus, ela esmiuça a pedra. Ele quebra o coração de pedra. É a palavra. E esses homens, mulheres, choravam arrependidos dos seus pecados. Mas aí eles são advertidos. Porque aquele dia era o dia do Senhor, era separado. E era a festa das trombetas, que aconteceu 444 antes de Cristo. Antes de Cristo. E era muito importante. Mas aí ele faz uma menção. Ele diz, verso 10, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então ele estava dizendo, olha, o arrependimento que vocês estão tendo dos pecados, esse coração quebrantado, contrito, alegra a Deus. O Senhor está feliz porque vocês entenderam a palavra e se arrependeram. Então, se vocês alegrou o coração de Deus, você está forte em Cristo Jesus. Esta é a palavra. Aleluia. Amado, e quando nós começamos a refletir sobre isso, sobre essas questões que nós lemos na palavra e que ela é um ensinamento para mim, também para nós, para você e para toda a humanidade. Quando a gente começa a ver essa situação, nós temos que entender que eu e você que disse sim para Jesus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque Ele nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro. E nós temos que amar a Deus acima de qualquer coisa. Nós temos que mostrar esse amor, porque não se pode esconder isso embaixo de uma cama ou de qualquer lugar. Não! Tem que estar visível, porque nós somos chamados luz do mundo. E essa luz tem que brilhar. E ela brilha quando nós fazemos menção ao Senhor, abrindo a nossa boca e falando de um amor de Deus por nós, mostrando que nós amamos a Deus e a palavra dele com toda a nossa força. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós façamos aquilo que é agradável a Deus. Então nós temos que lutar. E não pense que você, eu não vou lutar, porque o Senhor peleja por mim, é verdade. Mas há momentos que é eu e você que temos que enfrentar as nossas lutas, confiando em Deus e dizendo, o Senhor está comigo nesta batalha, porque eu sou discípulo de Cristo. Eu amo a palavra, eu amo o Senhor, e hei de fazer tudo para agradar a Deus acima de qualquer circunstância. Então, neste mundo, irmãos, que nós estamos, um mundo cheio de desafios, de lutas, de confrontos, de situações absurdas que nós vemos. Um mundo onde nós temos que enfrentar muitas dificuldades, porque isso faz parte da vida do ser humano. Aquele que não tem nenhuma dificuldade, cedo ou mais tarde acontecerá, faz parte. O homem mais rico foi diagnosticado com uma doença e ele diz, daria tudo que eu tenho para ter a saúde. Uma luta. Grande foi a dificuldade, a luta.
Um homem que era tão rico, criador do iPhone, iPad, essas coisas. Steve Jobs, se eu não me lembro. Mas era um homem poderoso. Todos enfrentam dificuldades, porque faz parte da vida. E no meio dessa situação que nós enfrentamos, eu enfrento, você enfrenta. O que devemos fazer, irmãos, de extrema necessidade e rápido, é fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Buscar mais da sua palavra e viver mais o Evangelho e sermos verdadeiramente aquele que coloca a mão no arado e não olha para trás, porque tem a convicção de que maior é o Deus que nós servimos e que tudo na vida vai passar. Nada é eterno, só a palavra de Deus é eterna. E essa palavra tem que estar em nossos corações, dentro, enraizada. Não é por fora, mas é de dentro para fora. Não adianta nos maquiarmos, não adianta vestir roupas de santidade, não adianta colocar as roupas sacerdotais, não adianta colocar uma Bíblia no braço, não adianta fazer nada disso, se não tiver a palavra dentro de nós, porque a palavra dentro de cada um é como os rios de águas vivas que brotam de nós. Esta palavra é vida, e é vida com abundância. E nós necessitamos buscar mais de Deus para fortalecer a nossa fé e trazer a alegria para o coração do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que Ele nos amou primeiro e deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o nosso Deus. É um Deus, irmãos, que nós precisamos. Ah, mas eu não estou conseguindo, lute mais. Ah, mas está difícil. Vai sangrando, vai chorando, mas não olhe para trás. Continua olhando para o autor e consumador da sua fé, da minha fé. E esta fé só em Cristo Jesus. É a fé salvífica. Aleluia. Então, amados, o que falar deste Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso, tão grande, tão excelso, um Deus que está no sublime trono, um Deus que tem tudo no controle da palma das suas mãos, um Deus que sustenta todas essas galáxias que você e eu conhecemos e a que nós não conhecemos. Esse Deus tão grande tem um coração, o coração de Deus, esse coração tão maravilhoso, que mostra que esse Deus é um Deus poderoso, mas também é um Pai amoroso, que se alegra com cada ação de amor que nós executamos. O Senhor se alegra quando eu e você ama até aquele que nos ofende. Deus se alegra quando você ama acima de qualquer circunstância. Um verdadeiro amor. Um amor que não espera receber, apenas dá. É melhor dar do que receber. Quando nós fazemos isso, isso alegra o coração desse Deus poderoso. Porque Ele nos amou e Ele nos perdoou, sendo ainda, morreu por nós, sendo nós pecadores. Não há um amor igual a esse. Esse amor é inigualável. Não tem como
chegar nem próximo, mas ele nos deixou o Espírito Santo Consolador, que é o seu poder, e ele quer nos encher, ele quer nos tornar forte, porque o forte do mundo é quando você paga o mal com o mal. O forte do mundo é quando você vê alguém pisando no teu calo, você parte para cima. O forte do mundo é o contrário de Deus. Quando nós fazemos as coisas que é contrária, você perdoa aquela pessoa que só misericórdia, mas de mim mesmo? Não. É o poder de Deus, é o Espírito Santo que alarga esse limite. Então você perdoa. Aí as pessoas dizem, é um fraco, é um coitado, é um monte de coisa. Para o mundo você é fraco, mas para o Deus que te chamou você é forte. Porque você faz não o que o mundo quer, mas você faz tudo para alegrar o coração de Deus. Alegrar este coração, este Pai amoroso, este Pai grande, poderoso. Alegrar o coração de Deus é quando nós temos em nós bondade. Bondade, irmãos, é necessário para todos. Uma pessoa que é bondosa, que está ali, está fazendo, alegrando a Deus. E Deus quer, tem muita gente que tem que entender que o Senhor, Ele é o Deus que nos chama para alegrar a Ele, o coração dEle. A primeira é fé, a fé em Cristo Jesus, o único Salvador da nossa alma. Aceitei Jesus, mas eu sou mau, eu não amo ninguém, eu não faço bondade a ninguém, eu sou uma pessoa rude. Tem que rever os conceitos, tem algo que não está batendo. Não alegra o coração de Deus. É necessário alegrarmos o coração do Senhor, para que o Senhor nos torne forte no momento mal que todos nós enfrentamos. Um momento de luta, momento de dor, momentos terríveis, de nós mesmos não podemos, mas esse Deus que nos chama pelo nome, Ele nos reveste do seu poder, para suportar todas as coisas, dizendo, o meu Deus está comigo. Jesus nunca me deixa só. Se é para morrer, morremos em nome do Senhor Jesus Cristo, e dizendo, eu não nego a Jesus, porque Ele é o meu Deus. Acima de qualquer circunstância, é lutar. E uma fé que nós tomamos em situações difíceis, você tem essa fé, uma fé em Cristo, essa fé que você tem, que muitos não entendem, uma fé que vai além das circunstâncias, vai além do que os homens vêem, do que eu estou vendo, do que você está vendo. Há uma fé, irmãos, que vem da palavra, vem do Senhor. Esta fé que nós tomamos em situações alegra o coração de Deus. Tem pessoas, irmãos, que você fala, só fala palavras, não tem fé, e diz que é do Senhor. Amado, não deixe ninguém roubar a sua fé. A fé é o fundamento de tudo na nossa vida como discípulo de Jesus. Uma fé inabalável. Ah, mas isso aqui está assim, a ciência falou assim, o fulano. Problema dele, a minha fé é em Cristo Jesus. É nele que eu me fortaleço. É nele que ele me faz mais que vencedor. É nele, é ele que me levanta quando eu caio. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do meu Deus, que me sustenta pela sua destra toda poderosa. O Deus de poder, um Deus de glória. O Deus que está sempre a olhar a cada um. E Ele quer ver de cada um de nós
essas atitudes. Porque quando nós fazemos atitudes que alegram a Deus, somos fortes. Uma pessoa que está na igreja, mas só vive falando da vida dos outros, porventura é forte. Alegra o coração de Deus. Alegra, irmão, você viver em falsidade com a outra pessoa. Jamais alegra o coração de Deus. Entristece o Espírito Santo. Entristece a todos. Isso não fortalece. Então, somos fortes quando nós agradamos e alegramos ao nosso Deus com a nossa vida. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu vou colocar em pauta, ou fazer algo, ou praticar algo, eu tenho que pensar primeiro em Deus. Tudo porque o Senhor está vendo todas as nossas ações. Então, tudo eu tenho que olhar para Deus. E se você está fazendo algo que você está vendo que é contra a palavra, e você continua participando, ou sendo alguém que é omisso a algo que você sabe que é contrário à palavra. A palavra diz que é pecado a pessoa viver uma vida de adultério, mas está fazendo, está alegrando o coração de Deus, jamais entristece, porque o Senhor não quer que isso venha sobre a minha e a sua vida. Ele quer que nós sejamos, discípulo dele, que alegra aquele que nos chamou, a esse Deus que o próprio Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, tudo que ele mandou eu fazer, eu estou fazendo, e eu faço com excelência, porque Jesus fez com excelência tudo o que deveria fazer, não olhou para trás, mas apenas agradou a Deus. Em tudo o que ele fez foi para agradar o coração de Deus. Aleluia. O Salmo 147, no verso 11. Aleluia. Ele diz, o Senhor se compraz, ou o Senhor se alegra, o Senhor compraz nos que o temem e nos que esperam na sua misericórdia. Aleluia. Isso nos mostra que as nossas atitudes, a nossa disposição em crer, irmãos, confiar nele, crer, ter fé, confiar plenamente no Senhor, trazem alegria ao coração de Deus. Quando nós fazemos as coisas que a palavra de Deus manda. Esses homens estavam diante de Esdras. A palavra foi aberta. Eles ouviram a palavra. E a palavra os constrangeram. A palavra entrou no coração deles. E eles se arrependeram. E começaram a chorar. O arrependimento, irmãos, dos nossos erros e pecados. Quando nós nos arrependemos. E o Senhor vê uma pessoa descendo, ele se alegra, porque a palavra de Deus diz, há uma festa nos céus para o pecador que se rende, se arrepende dos seus pecados e entrega a vida na mão do autor da vida, Jesus Cristo. Uma festa. E é isso que o Senhor, irmãos, nos chama, para que nós vivamos uma vida que alegra a Deus. Amado, se eu tenho que alegrar a mim mesmo e fazer as minhas vontades, fazer as coisas que eu sei que não é aquilo que Deus quer, mas eu gosto de fazer, então é necessário que eu abra mão. Quando você abre mão das coisas, irmãos, que muitas vezes até te satisfaz, mas você faz por amor a Deus em primeiro lugar. E quando nós fazemos essas coisas diante de Deus e da palavra, Ele se alegra e Ele nos torna forte para aquelas fraquezas que nós tínhamos aos olhos dele, porque a fraqueza que leva as pessoas a cair
o Senhor nos torna forte para suportar toda a tentação que possa vir, porque é Ele que nos livra de toda a tentação, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos faz vencedor. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Como nós poderemos, irmãos, alegrar o coração desse Deus tão lindo? A primeira coisa é através da obediência à sua palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, irmãos, quando nós obedecemos aos seus mandamentos e à sua palavra, ao seu evangelho da salvação, aleluia, sabe, quando nós nos entregamos, quando nós expressamos totalmente essa confiança, nesse amor que o Senhor tem por nós, Ele nos faz fortes. Em João, no capítulo 14, verso 15, Jesus nos ensina: se me amais e guardai os meus mandamentos, isto é obediência a Deus, e isso alegra o coração de Deus. Tanto alegra o coração de Deus, quanto alegra a nossa vida. Porque quando você faz as coisas para Deus, com sinceridade, você não vem pesado para culto, você não vem se arrastando, você não vem com aquela má vontade que Deus sabe, mas você vem saltitante de tanta felicidade, você vem com alegria, e o Senhor está dizendo: servo bom e fiel, serva boa e fiel, porque vem com alegria. E quando há uma alegria, sabe, generalizada num só foco, numa só fé, numa só ação, num só Deus, movimentos espirituais de Deus acontecem. As coisas começam a acontecer de uma forma sobrenatural na nossa vida, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Que nós tenhamos, irmão, esta alegria de servir ao Senhor, porque Ele, sabe, é Ele que nos dá a força que nós necessitamos. Façamos as coisas de Deus com alegria e cântico de louvores, não com tristeza e pesar. Não olhe para aquele ou para aquela, olhe para o autor e consumador, e olhe para dentro de si mesmo, e tire tudo que é contrário e que não agrada a Deus, e que tira a alegria do coração de Deus, e diga não a essas coisas, mas diga sim para tudo aquilo que alegra o coração do nosso poderoso e grande e excelso Deus, Criador dos céus e da terra. É para Ele e por Ele. É para esse Deus que precisamos. Aleluia. Quando você ama verdadeiramente, se você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos. Essa obediência gera uma alegria, irmão. E é uma verdade. Uma alegria primeiro no coração de Deus, porque você é obediente à sua palavra. A palavra está sendo falada, mas a gente começa a negligenciar. A gente começa a fazer tudo que é contrário. Mas a palavra está sendo falada. A palavra está sendo falada, está nos fortalecendo, dizendo: filho, filha minha, eu sou contigo. Não desmoreça, não tenha tristeza, alegra-te no Senhor, porque eu estou contigo e eu sou o teu Deus. Aleluia. Alegramos a Deus, irmão, a este coração de Deus, e nós precisamos mostrar essa alegria a Deus. Deus tem que se alegrar na minha e na sua vida, para que nós sejamos fortes nele. Essa alegria, irmão, que
O Senhor quer quando nós, através do amor ao próximo, é necessário, eu não amo esse, eu não amo aquele, irmão, pare, busque mais do Senhor, se encha mais do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, e deixa Deus fazer o que é necessário fazer, através da minha e da sua vida. É necessário abrir mão de muitas coisas, é necessário carregar a cruz, é necessário. Foi falado hoje pela manhã, amados, a cruz é necessário. Carregar a cruz, irmãos, era um sinal horrível. Primeiro, era de um condenado. E era humilhado, porque carregavam a cruz. E carregando a cruz, todos sabiam, o final é morte. Seria pendurado, humilhado. Então, quando o Senhor diz, carregue a sua cruz, nós, quando carregamos a nossa cruz, irmãos, estamos matando a nós mesmos. O meu eu tem que morrer. O nosso eu tem que morrer. E nós estamos carregando a cruz. E quando nós carregamos, há muitos deboches, há muitos escárnios, há muitas palavras contrárias quando nós carregamos a cruz. Mas nós não podemos olhar para trás. Nós temos que continuar carregando a cruz e dizendo, o meu Deus levou a cruz, uma cruz pesada, que não era para carregar. A minha não é nada, mediante a dele, e ele suportou. E nós temos que suportar e fazer de tudo para agradar o coração do nosso Deus. Quando você agrada a Deus, irmãos, você é forte. Você não vai ter medo da morte, nem de espada, nem de peste, nem de nada, porque você é forte em Cristo Jesus. E quando nós somos fortes, nós andamos com os passos firmes e não vamos olhar para trás. Amados, nós vemos situações, se você ler, e foi falado hoje aqui da perseguição das igrejas, de pessoas sendo perseguidas, mas entendeu esse amor, e ele alegra é Deus, não ao homem, e eles continuam se encontrando, mesmo correndo o risco de serem presos e mortos, sacrificados, mas ele diz, por amor a esse Deus, eu não abro mão, eu vou ficar firme, e ele vai. Mas quem não agrada a Deus e não alegra o coração de Deus, não há de suportar. Mas aquele que faz a vontade de Deus e alegra o coração de Deus, ele nos fortalece de uma forma tão tremenda que até a morte você não tem mais medo. Estevão estava sendo apedrejado. Mesmo sendo apedrejado, Estevão não esmoreceu, não retrocedeu, não abriu mão da sua fé, não fez nada contrário à palavra de Deus, mas alegrou a Deus em tudo. E ele recebendo as pedras, ele se prostra de joelho, olha para os céus e vê o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em pé para recebê-lo. E ele ora pelos que estavam lançando pedras nele, como ele era forte. Essa é a força que o Senhor quer nos dar. Não é forte em ter músculos, é uma força espiritual, uma força sobrenatural, que mesmo sendo castigado, fortigado, não importa o que, você está cantando louvores e dizendo, Jesus, obrigado por tudo. Por quê? Porque vai morrer, obrigado, porque o Senhor
é o Deus que me deu a promessa, e a promessa é a vida eterna. Aleluia! Vida eterna. Isso é maravilhoso. Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Cada gesto de bondade, irmão, cada ato de compaixão alegra o coração de Deus. Se você está fazendo algo, irmão, sabe, pensando, querendo fazer algo com alguém, seus pensamentos, irmão, vai orar. Vai pedir a Deus: Senhor, arranca de mim isso, eu não quero isso. Eu não quero ser, Senhor, a multidão. Eu quero ser teu discípulo, Pai, me ajuda. Não pense coisas, sabe, sobre a vida de ninguém. Se você está pensando, eu quero te dizer, a palavra nos ensina: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, Ele vai te fortalecer a vencer essas lutas e situações, porque é Ele que nos faz mais que vencedor. E o nosso pensamento tem que ser as coisas que agradam a Deus. Meus pensamentos têm que ser as coisas que são do alto, não de baixo. Temos que viver, irmãos, porque nós não somos extraterrestres. Nós estamos aqui apenas peregrinando nessa terra. Mas nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. E quando nós fazemos o que agrada a Deus, nós somos uma pregação viva do Evangelho. Que nós sejamos realmente o templo do Espírito Santo. Mas nesse templo, para descer o fogo de Deus, tem que haver conserto. E nós temos que nos consertar. Não fique olhando a vida de ninguém, olhe para mim, eu tenho que olhar para mim. E pedir a Deus misericórdia pela minha alma. É por minha vida, Deus me ajuda. A quê? A ser cheio do Espírito Santo. Para que eu possa, Senhor, não falar as coisas humanas, mas eu quero falar a Tua palavra. Eu quero falar, Senhor Jesus, a Tua palavra. E quando eu abrir a boca, Senhor, o reino espiritual verá, meu Deus, fogo saindo, porque é o fogo do Espírito Santo de Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus e o coração desse Deus tão lindo. Aleluia! Adoramos a Deus e alegramos a Deus através da nossa adoração, as nossas orações e louvores. Louvores, irmãos, de adorar a Deus, orações, de falar com o Pai, de colocar as nossas fragilidades, a nossa fraqueza, de orar com sinceridade, falando com o Pai, porque Ele é maravilhoso, um Pai que é amoroso, um Pai grande, um Pai tremendo. É orar, é chorar com Ele no secreto. Não precisa, irmãos, mostrar ao mundo, nós temos que nos mostrar a Deus. Nós temos que descer e nos humilhar diante dEle e conversar com Ele em oração. Isso agrada a Deus. Quando nós oramos, irmãos, pelos que perecem, que não conhecem o Senhor, isso agrada a Deus. Nós estamos, irmão, buscando aqui nesta igreja. Porque, irmão, muitos estão perecendo, mas nós, irmão, de nós mesmos não podemos fazer nada. Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, a coisa é diferente. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Mas como convencer se nós estamos vazios? Precisamos nos fortalecer. E para nos fortalecer no Senhor, que é o Espírito Santo, precisamos alegrar o coração de Deus. Alegre a Deus, irmão. Alegre a Deus nos seus pensamentos. Alegre a Deus com a sua vida. Alegre a Deus com o seu trabalho. Alegre a Deus na escola. Alegre a Deus na faculdade. Levante a bandeira do Evangelho e diga: eu sou de Cristo. O mundo aí fora, irmão, está vindo com força. E o negócio vai estreitar. E se nós não tivermos essa convicção, abandona a fé. Mas a palavra de Deus nos ensina que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. A fé, irmão, em Cristo, jamais deixe morrer, porque você que tem fé em Jesus, o Senhor se alegra
tremendamente. E quando Deus se alegra, nós somos fortes. Aleluia. Essas orações e louvores, irmãos, são como um perfume suave diante do nosso Deus. Temos que olhar até os louvores. Cante louvores que exalta, adora, glorifica o nosso grande e eterno Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. É para Deus que nós temos que adorar. Em Hebreus capítulo 13, verso 15 diz: Ele nos encoraja, portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso agrada a Deus. Sejamos fortes, irmão. Devemos lutar o bom combate, não desmorecer, porque o Senhor é o nosso Deus que nos fortalece. Aleluia. Devemos cultivar essa força. Devemos buscar essa força que vem do Senhor. Quando nós não buscamos, tudo nos abala. Tudo nos faz ficar triste e querer parar. Tudo. Porque não se fortaleceu. Porque a primeira coisa é fazer a vontade de Deus e agradar o coração de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 13 diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. A força não vem de nós mesmos. Não vem da minha maneira de ser ou da minha forma intelecto que eu tenha, de forma intelectual, dos meus diplomas. Não vem das coisas que eu posso, não. Essa força não vem das minhas forças, nem da sua força, mas da nossa relação com Deus, uma relação íntima, uma relação de profundidade, uma relação de choro, uma relação aonde há entrega, aonde há um total comunhão de palavras com Deus, conversando com Ele e fortalecendo nele, porque só dele e para Ele são todas as coisas. Quando nós nos fortalecemos, e a gente tem que buscar isso, nós temos que fechar os olhos para as dificuldades, para não nos abater, para não entristecer a Deus em muitas coisas que a gente se vai e as pessoas abandonam esse manancial das águas vivas. Então nós temos que olhar para as promessas de Deus que está na palavra, promessas divinas, promessas de Deus que nunca falha. A promessa de Deus é verdadeira e nunca falha. A palavra de Deus é a nossa promessa. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor e temos que buscar. Nós temos, irmãos, que ter confiança nessa palavra. A Bíblia é a nossa fonte de força. Quando nós estamos fracos, é dela que nós vamos buscar para que Ele nos levante. Temos que meditar nas promessas de Deus. Temos que buscar e acreditar e ter confiança. E é isso que faz de nós fortes. E ela nos conforta e nos dá coragem para enfrentar todas as dificuldades que possa vir na minha e na sua vida. Seja ela na saúde, na área sentimental, na área financeira, na área, qualquer área que vier. Quando você é fortalecido no Senhor, nada disso te abala. Nada disso vai nos abalar. Aleluia. Nós somos fortes e alegramos ao Senhor quando temos comunhão com os nossos irmãos. Aqui foi bem falado.
muitos não querem congregar, mas irmão, nós estamos na reta final, temos que nos fortalecer, fortalecei-vos uns aos outros, diz a palavra, foi lido hoje. Comunhão com o irmão é estar em comunhão uns com os outros, fortalecidos, discípulos, porque isso nos fortalece. Em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 diz, somos lembrados da importância de nos encorajarmos mutuamente na fé em Cristo Jesus. Isso alegra o coração de Deus. Aí a gente fica, porque eu estou assim, não estou bem, porque tem algo que você e eu precisamos fazer. E o que temos que fazer com urgência? Alegrar o coração de Deus com a nossa vida. Vida no altar. Temos o Senhor como tudo em nossa vida. E viver a vida pautada na palavra para agradar ao Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Aleluia! A oração é um canal direto com Deus. Quando nós oramos, recebemos força que precisamos para enfrentar qualquer desafio. Ao alegrarmos o coração de Deus através da obediência, do amor e da adoração, nos tornamos mais fortes na fé em Cristo. E possamos sempre, irmão, ter em mente a importância de viver de forma que traga alegria ao coração do nosso Deus. Que nossa força venha dele, somente dele. E que possamos ser luz neste mundo, refletindo o seu amor em nós, com alegria, apesar das lutas. Apesar do que você está passando, eu quero te dizer à luz da palavra. Alegra-te no Senhor. Tudo isso vai passar. Tem um lugar que o Senhor foi preparar. E é para esse lugar que eu quero ir. E cada um de nós, irmão, entenda isso. Olhe para os céus, feche os seus olhos, contemple e diga: Deus, me mostra. Conversa com Ele. E Ele vai te alegrar, Ele vai te fortalecer. Mas que eu e você sejamos uma pregação viva do Evangelho com a nossa vida. Que o Senhor te use e use a mim e use cada um que está aqui. Apenas no sorriso que você for dar para alguém. Que o Senhor use a tua vida. Use a minha vida também, sabe, no estender da mão, no abraçar e no perdoar. No abrir, sabe, aquela porta da reconciliação. Nunca feche ela. Nem com seu filho, nem com esposa, nem com ninguém. Não feche. Aquele filho pródigo foi embora. Mas o pai jamais disse, nunca mais volte. Não foi isso que ele falou. Ele ficou orando por ele. Ele ficou clamando e pedindo para guardar aquele filho. Ele não fechou a porta da reconciliação. E nós nunca devemos fechar a porta da reconciliação com ninguém. Porque nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. Nós somos chamados para ser luz do mundo. Nós somos chamados e somos o sal da terra. Que nós possamos, irmãos, ser usados aonde quer que nós estejamos. Alguém veja em nós a luz do Senhor na nossa vida brilhando, através das nossas atitudes. E quando eu e você andamos assim firmes, constantes, o Senhor dos altos céus se alegra. O Deus Todo-Poderoso, Ele se alegra naquele servo e naquela serva cheia da vontade dEle, que vive no centro da vontade de Deus. E Ele dos céus dá ordem aos seus anjos a respeito de cada um de nós. E é isso que eu espero, irmão, de cada um, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, amando acima de qualquer circunstância, sorrindo para aqueles, irmãos, com um sorriso de sinceridade.
Jesus, quando viu Judas, chamou ele de amigo. Ele não falou de falsidade, não. Ele foi verdadeiro porque ele é Deus. Ele amou e ele disse: amigo, aquele que nos maltrata, irmão, ame, porque isso agrada a Deus, o coração de Deus. E quando nós nos enchermos desta força que vem de Deus, o Senhor dos altos céus, cheio de alegria, Ele há de nos fortalecer no tempo mais difíceis e mais sombrio da minha e da sua vida, porque Ele é o nosso Deus. E devemos consagrar a nossa vida. Consagre a sua vida na mão do Senhor. Diga: Senhor, faz de mim um vaso de honra e usa a minha vida para resgatar outras vidas. Que eu seja um canal de bênção aonde quer que eu vá, mas que eu fale do teu amor. Quando você fala do amor de Jesus, de tudo que Ele fez por mim, constrange e diz que Deus é esse. Deixa Deus te usar, porque Deus é o Deus que nos fortalece. Aleluia! Esse Deus é bom. Glória seja dada a Deus. Fique de pé. A Jesus toda honra e toda glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças, Senhor. Ó Senhor, como é bom, Senhor Deus, saber que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Fortalece as nossas vidas, Pai, espiritual. Nos ensina, Pai, a cada dia, Pai, a alegrar o Teu coração e sermos fortes no Senhor. Pai, Deus, nós te pedimos, Senhor, usa cada um aqui, Senhor, para louvor da Tua glória, para cantar louvores ao Senhor, meu Deus, em qualquer circunstância, e falar da Tua palavra, meu Deus, com autoridade, intrepidez e audácia, Pai, que vem do Senhor. Meu Deus, queremos, Senhor Deus, alegrar o Teu coração, Pai. Ó Deus, não permita, Pai, que cada um aqui, Senhor, venha, Senhor Deus, a trazer tristeza, mas que sejamos, Pai, verdadeiramente, Pai, discípulo do Senhor, porque quando o Senhor se alegra, nós somos fortes, Pai. Recebe, Pai, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, fortalece cada um aqui, Senhor Deus, com Teu poder, com Teu Espírito Santo, e usa, Senhor Deus, cada um, meu Pai, de maneira poderosa, Pai. Pai, dá força, Pai, àquele que não tem nenhum vigor. Dá, Senhor Deus, asas como de águia, Pai, para voarmos acima das circunstâncias. Pai, abençoa, Pai, cada lar representado aqui, Senhor. Pai, que esta semana, Senhor Deus, nós possamos falar do Teu amor e sermos, meu Pai, canal de bênção onde quer que nós estejamos, para pregar a Tua palavra, Deus. Pai, prepara oportunidades para que nós possamos pregar àqueles que ainda, Pai, não conhecem a Tua palavra e apresentar o evangelho da salvação, Pai. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te agradeço. Obrigado por esta palavra, Pai. Pai, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tira de nós, arranca, Pai. Fala com cada um aqui no particular, Pai. E mostra, Senhor Deus, que maior é o Senhor do que qualquer coisa que venha sobre as nossas vidas. Porque, Deus, para Ti o perder é ganhar, o fraco é forte. É tudo o contrário do mundo, Pai. Nos ensina, Pai, amar a mais, amar mais, Pai, ceder mais e fazer a Tua vontade. Que o meu abraço, Deus, em qualquer pessoa, não seja eu, mas seja o Teu poder, o Teu Espírito Santo. Seja aquele homem da mão furada, abraçando alguém, Pai, usa a minha vida. Usa, Deus, quando eu abraçar, quando eu falar, Pai. Não, Pai, para a glória do homem, mas para a Tua glória, para que eles venham se converter e dizer como é bom servir a Jesus. Eu te peço, Senhor, nesta noite, e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo, Deus.
Assim nós oramos e nós te bendizemos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.